Esta reportagem tem o apoio cultural de Uninter, a melhor EAD do Brasil. Marcos Leão, processos judiciais e extrajudiciais. Avantes Informática e Escola, sua evolução é a nossa meta. Lojão Bartzak, utensílios e presentes em geral. Você já deve ter ouvido falar das rochas vulcânicas na região da cidade de Cruz Machado. Tudo isso começou há mais de 150 milhões de anos atrás, quando tudo isso aqui ainda era um deserto. Mas para a gente falar dessas rochas vulcânicas, antes a gente precisa saber o que é um vulcão. Para isso a gente conversou com o geólogo Frederico de Souza. Frederico, conta pra gente o que é um vulcão. Para entender o que são vulcões, é necessário entender a estrutura e a dinâmica do planeta Terra. A ciência que estuda o planeta Terra e os vulcões é a geologia. O planeta Terra é redondo, tendo um raio médio de cerca de 6.357 km. Internamente existe uma condição de grandes pressões e altas temperaturas. Então, a parte interior do planeta é fluida, plástica. A grosso modo pode dizer que é derretida, é rocha derretida que tem no interior do planeta Terra, tá? Tem um núcleo composto basicamente por ferro e níquel derretidos, tá? Elementos de alta densidade. Fora desse núcleo existe uma camada chamada manto, composta por magma. Magma seria lava, rocha derretida. Silicatos de ferro, magnésio, entre outros elementos comuns nas rochas. E a parte externa é a crosta terrestre. A crosta terrestre é essa parte sólida aqui onde nós vivemos, onde observamos montanhas, vales, rios, os mares, tudo isso está nessa casquinha externa que é a crosta terrestre. Num diâmetro de mais de 12.700 quilômetros do planeta, essa casquinha tem cerca de 30 a 40 quilômetros em média, tá? Então seria como uma casquinha de ovo, mas proporcionalmente muito mais fina do que uma casquinha de ovo, essa parte sólida externa aqui onde nós vivemos no planeta. Então essa crosta terrestre é dividida em placas, em pedaços. A parte interna dessas placas, elas são estáveis, como o nosso Brasil aqui, não temos terremotos e vulcões. E os limites entre essas placas, onde elas se encontram, são áreas tectonicamente ativas. Então nesses lugares existe intensa atividade vulcânica e sísmica, terremotos, tá? Exemplos dessas áreas seriam a Cordilheira dos Andes, aqui no continente sul-americano, Cordilheira do Himalaia, as ilhas do Japão e no Oceano Atlântico, submerso no Oceano Atlântico, bem no meio entre o Brasil e a África, existe a cadeia meso-oceânica. É uma grande cadeia de vulcões submersa que existe embaixo do Oceano Atlântico, tá? Seriam nessas áreas tectonicamente ativas, existem condições para esse magma, essa lava que está derretida lá embaixo da crosta, subir por fraturas e ser extravasada para a crosta, erupções vulcânicas. Existem inúmeros tipos de vulcões, uma classificação, vários tipos de vulcanismo, tá? O mais comum, mais conhecido é aquele cone vulcânico que extravasa lava, tem um conduto vulcânico, mas existem outros tipos de vulcões. Mas e aqui em Cruz Machado, o ponto inicial de nossa reportagem? Já se tem um estudo? Já se tem um entendimento do que exatamente são essas rochas vulcânicas? O que existe neste local? Toda essa região foi formada por derrames de lavas de um vulcanismo associado à abertura do Oceano Atlântico e à separação dos continentes africano e americano. Esse registro, essas rochas, são muito antigas no planeta e a dinâmica superficial, a dinâmica do planeta Terra tende a erodir e apagar os registros. Então, apesar de centenas de milhares de quilômetros de basalto formado a partir de lavas desse vulcanismo, a estrutura vulcânica, que se chama o centro de erupção vulcânica, o vulcão em si, da onde surgiram essas lavas, é muito raro de encontrar, tá? Então é muito difícil você encontrar o registro desses vulcões da onde foram formadas essas lavas. E essa é a grande importância ali de Cruz Machado. Foi identificado um centro de erupções vulcânicas de 134,7 milhões de anos. Qual a importância disso, né?
Primeira coisa, não existe um vulcão em Cruz Machado, não existe risco de uma erupção vulcânica e a formação de um vulcão, tá? É um registro nas rochas de um vulcão que existiu no passado, há 134 milhões de anos. A importância científica, pela raridade desses registros, né? A descoberta que foi feita ali já mudou um pouquinho o entendimento dos cientistas, dos geólogos sobre a formação desses terrenos, tá? Tinha uma interpretação de um tipo de vulcanismo semelhante ao vulcão que existe no Havaí, e ali já foi descoberto que tem hidrotermalismo, água associado, provavelmente era submerso e tal. Então o entendimento da formação desses terrenos já muda um pouquinho com essa descoberta, além de importância econômica, né? A partir dessa informação pode-se avançar em pesquisas para descobrir rochas economicamente interessantes, tá? Em muitos lugares existem parques temáticos de geologia, poderia inclusive ter um interesse turístico ali, né? Cruz Machado já é um município que explora um pouco o turismo aí da região, então se tivesse lá uma placa explicativa, um lugar organizado para visitação nesse local, poderia ter inclusive um interesse geoturístico, né? Tá lá, existiu um vulcão há 134 milhões de anos, mas o interesse é científico e econômico dessa descoberta, tá? Não existe risco de uma erupção vulcânica atualmente aí na nossa região. Mas podemos ver esse cenário não apenas em Cruz Machado, mas também nas regiões de paredões de pedras, como por exemplo na Serra do Leão. A gente está inserido no contexto da Bacia Sedimentar do Paraná. São diversos pacotes de rocha sedimentar depositadas umas sobre as outras. E essa bacia sedimentar do Paraná é gigante. Começa aqui no Paraná, lá na Serra de São Luís do Purunã, e vai pelo interior do estado de São Paulo, Mato Grosso, Argentina, Paraguai, Uruguai, Rio Grande do Sul, todo o interior do nosso sul, dos nossos estados do sul aqui, tá? E aqui, bem aqui na região de União da Vitória, Porto União, nós estamos exatamente no limite entre o segundo e o terceiro planalto paranaense. Há mais ou menos 150 milhões de anos atrás existia um continente chamado Gondwana, e os terrenos que hoje são a nossa região, na época eram um imenso deserto. Esse continente Gondwana começou a se rachar, e esse rachamento, essa abertura do continente começou a formar o Oceano Atlântico, que hoje é o Oceano Atlântico. Separou a América do Sul da África e começou a formar o Oceano Atlântico. Associado a essa abertura, como começou a se abrir, o magma, a lava lá do manto, lá de baixo, pôde extravasar e teve intenso vulcanismo nessa época, tá? Esse vulcanismo foram diversos derrames de lava. Durante cerca de 20 milhões de anos ocorreram esses derrames de lava e formaram o que hoje é as rochas aí da Serra do Leão, por exemplo, basaltos, tá? Então os arenitos que a gente vê aqui na nossa região, esses paredão arenoso de rocha arenosa, representam o que era esse deserto, e sobre esse arenito está o basalto, que é esse vulcanismo que ocorreu nesse período, tá? Então a gente tem, como esse basalto, essas rochas vulcânicas são mais resistentes ao intemperismo, à erosão, então elas sustentam as serras. Aqui na nossa região, Serra do Leão, no interior do Paraná, Serra do Cadeado, e outras denominações em outras regiões aí. Um fator importante que a gente descobriu é que as rochas que avistamos hoje em dia pode servir, segundo o geólogo, como uma espécie de livro do passado. Por essas pedras, é possível estudar como era o passado e até mesmo o planeta. As rochas imprimem a história do planeta, seriam como os livros onde os geólogos estudam o passado do planeta Terra, tá? Então, você compara eventos naturais que acontecem hoje, seja vulcanismo, seja deposição nos mares, seja erosão, seja a dinâmica dos rios, você vê o que está acontecendo hoje, como é o registro que está sendo deixado hoje nos sedimentos e nas rochas, e observa rochas do passado distante no planeta para entender aqueles ambientes e o que aconteceu no passado do planeta, tá? Então, para a geologia, as rochas são um registro desse passado do planeta. Aqui na nossa região nós estamos inseridos no contexto da Bacia do Paraná e tem uma longa história geológica dessa bacia. Esse é o vulcanismo que gerou
essas rochas, na qual está inserido essa pedreira e o contexto desse vulcão identificado lá em Cruz Machado.